O dado: aceitar-se para crescer. Esse texto são parágrafos extraídos de La aceptación de sí mismo, las idades de la vida, de R. Guardini. Esses parágrafos foram colocados no livro. Esses parágrafos foram extraídos da obra da qual eu li o nome agora e estão no livro Chaves para a Psicologia do Desenvolvimento, tomo 1, de Maria Cristina Grifa e José Eduardo Moreno. No início da minha existência, há uma iniciativa. Alguém que me deu a mim. Que me deu em absoluto. E como este ser determinado. Não como um simples ser humano, mas como este ser humano, pertencendo a este povo, a este tempo, a este tipo e a estas condições. Sou apenas isto e contudo queria ser muito mais. Só tenho esses dons, mas eu queria outros mais resplandecentes. Devo renunciar a ter qualidades que me são recusadas. Devo reconhecer meus limites e mantê-los. Isso não significa renunciar ao esforço de elevar. Isso posso e devo fazer, mas na linha do que me foi dado. Na raiz de tudo está o ato pelo qual aceito a mim mesmo. Devo estar de acordo com ser o que sou, de acordo com ter as capacidades que tenho, de acordo com estar nos limites que me foram traçados. Só a aceitação de si mesmo é o caminho do autêntico futuro para cada um, do seu próprio futuro. Crescer como ser humano não significa querer sair de si mesmo. Não significa querer sair de si mesmo. Ser eu significa precisamente ter um caminho que leve do eu da situação inicial ao da plenitude. Eu peguei esse texto porque eu acho que esse texto traz a característica da humildade, que o sujeito ele aceita a si mesmo como um dom, ele não se criou, ele não se deu o ser, ele aceita que ele não tem todas as perfeições, ele aceita ser quem ele é, com as capacidades que ele tem, sem as capacidades que ele não tem. Ele busca desenvolver, ele busca crescer como ser humano, mas sem uma revolta que na verdade não o faria crescer, uma revolta contra quem ele é. E aí ele pode, sabendo quem ele é e desejando se aperfeiçoar ordenadamente e não de uma forma desordenada, ele pode ir do caminho da situação inicial ao da plenitude. Então, com um desejo de se aperfeiçoar ordenadamente e não com um desejo desordenado. Então, a excelência não é ruim, mas ela deve ser buscada com ordem. E nós devemos ter humildade para sabermos que não iremos conseguir, inclusive para isso, né? Que não iremos conseguir ter toda a perfeição aqui nesta vida. Mas que devemos sim buscar a perfeição. Perfeição
não é perfeccionismo. Perfeição é a plenitude. Perfeccionismo é, vamos dizer assim, uma tendência a não realizar determinadas coisas por achar que tem que ser de uma forma perfeita, a qual não se consegue alcançar, ou até mesmo achar que coisas boas estão ruins por causa de alguns detalhes, muitas vezes que não são detalhes essenciais, ou de imperfeições que não são de imperfeições que não ferem o essencial, de imperfeições que não ferem o essencial, e que às vezes é até aquela perfeição que o sujeito consegue chegar. Claro que existe, vamos dizer assim, coisas, por exemplo, a virtude ética, né? Se deve buscar as virtudes éticas, todo mundo deve buscar. E justamente nós estamos falando aqui de uma virtude ética, que é a humildade. Mas o desenvolvimento, até mesmo das virtudes éticas, a gente deve ter um cuidado para não cair numa revolta, porque nós ainda não temos a virtude desenvolvida, mas ter humildade para, inclusive, pedir ajuda. Então, e desenvolver dentro de suas próprias capacidades. E também não vamos ser naturalistas, contar com a graça. Ter paciência, perseverança, perseverar na busca e no cultivo das virtudes, buscar se aperfeiçoar de forma humilde e magnânima, sem uma revolta e sem um conformismo, no sentido de se conformar com aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser melhorado. Então, não pretendo com esse áudio ter esgotado tudo que se tem para dizer sobre a humildade. Foi um áudio que eu já tinha gravado antes, não fiquei seguro de postar. Estou regravando aqui. E é isso, vamos lá. Todos devem buscar as virtudes éticas. Todos devem agir bem. Devemos ter humildade nessa busca. E tem outra coisa que eu estava querendo falar, mas só que não consegui falar naquela hora. Existem capacidades, vamos dizer assim, que elas são mais... Existe desenvolvimento que é mais facultativo. Por exemplo, o desenvolvimento de talentos por exemplo, de pintura, pelo menos facultativo para alguns. Por exemplo, eu não sei fazer lá grandes pinturas, né? Então, existem desenvolvimentos que são facultativos, né? As virtudes éticas e as virtudes em geral, em sentido forte, elas não são facultativas. As virtudes intelectuais, que são virtudes em outro sentido, elas são, de certa forma,
elas têm uma certa, elas têm uma certa facultatividade, vamos dizer assim. Não quer dizer que elas sejam qualquer coisa que deve se dispensar e etc. Mas elas têm uma certa. A pessoa não é um ser humano ruim porque não tem um determinado hábito técnico de um conhecimento de uma ciência, um conhecimento técnico de uma ciência e tal. Mas uma pessoa é um ser humano ruim, pior do que seria se fosse melhor, obviamente, se não é humilde. Então tem aí. E aí, só para também não desesperar ninguém, a humildade ela tem degraus. Então você vai dar passos, né? Nós estamos lutando pela humildade. Não é algo, né? Simplesmente você notar um certo movimento ruim em você e desesperar. Não, você vai lutando pela humildade. E, novamente digo, não sejamos naturalistas, contemos com a graça. É isso, contemos com a graça e façamos nossa parte e vamos em frente.